Pedirei, Senhor, aleluia, em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Aleluia. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. Oh, glória a Jesus, aleluia. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Glória a Deus. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Aleluia! Isso é para todos que creem, queridos. Querida igreja, amada igreja do Senhor, todo aquele que crê que o Senhor é o Salvador Todo-Poderoso, esse sim, Ele acampará ao redor daqueles que o temem. Aleluia! Isso é motivo de nós nos alegrarmos nessa noite e entoar louvores ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Quero convidar toda a igreja, aleluia, com alegria no coração. Louvado seja Deus, a adorar o santo nome do Senhor. A gente vai estar louvando a harpa, o 107, que diz: firme nas promessas do Senhor. Continuar firme nas promessas, porque o nosso Deus, Ele é verdadeiro e Ele vela para cumprir todas as promessas que Ele fez. Amém? Glória a Jesus. Então vamos adorá-lo, porque Ele é bom e Ele está neste lugar. Aleluia. Salvador, cantarei louvores ao meu Criador.
Deus.
Glória a Jesus. Pai soberano Deus. Soberano Senhor. Glória a Deus. Nesta noite, alegramos os nossos corações por estarmos na casa dele, porque viemos aqui para adorá-lo. E o nosso Deus, ele recebe o louvor de cada um. Amém? Glória a Jesus. A alegria do nosso Deus é saber que tem uma igreja que adora. E nós somos verdadeiramente parte dessa igreja que adora o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és santo, Deus, tu és soberano. E nesta noite, com essa alegria, nós queremos conhecer os visitantes que vieram aqui celebrar juntamente conosco. Amém? Você que veio aqui pela primeira e segunda vez, pode levantar a mão para que a igreja possa lhe conhecer. Amém? Tem uma visitante aqui atrás. Glória a Deus. Temos também a família da Beatriz. Amém? Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Como é que a igreja recebe os nossos irmãos? As palmas, elas dizem que vocês são muito bem-vindos a estarem aqui neste lugar para podermos celebrar o nome do Senhor junto, onde o Senhor se alegra com a nossa adoração. Amém? E a nossa comunhão. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. E nós vamos continuar adorando esse Deus com os nossos dízimos e ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar pelos ofertantes, pelos dizimistas da casa do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, nós queremos, Deus, nesta noite, bendizer o Teu santo nome. Tu és fiel, Tu és digno. Nós declaramos nesta noite a fidelidade do Senhor. E que nós possamos também, com os nossos corações abertos, sermos fiéis ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque assim Tu nos ensinou, Pai, que nós pudéssemos andar em fidelidade, assim como o Senhor ensinou. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por cada dizimista, cada ofertante. Porque eu sei, Pai, que se eles vão depositar os dízimos na casa do Senhor, primeiro o Senhor colocou em suas despesas. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és Deus Todo-Poderoso, Deus que supre toda necessidade. E isso eu creio que o Senhor já fez na vida de cada irmão. Que nós possamos celebrar, ofertar, dizimar com alegria nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos continuar adorando o Senhor, continuar nesse espírito, nessa atmosfera de louvor, de adoração, de entrega. Nós viemos nesta noite entregar o nosso culto ao Senhor, que Ele vem recebendo com graça, no nome de Jesus. E eu já quero convidar o pastor Reginaldo. Esqueci das crianças, como pode? Não posso esquecer de vocês. As crianças, louvado seja Deus. Quero pedir toda a igreja para colocar as mãos aqui, por as mãos, e orar pelas crianças. Gente, é muito lindo. Uma criança na casa do Senhor, ela sempre traz um milhão. Glória a Deus. Vamos orar? Soberano Deus e Pai, nós queremos nesta noite, Pai, apresentar cada criança que veio aqui neste lugar, e que cada coraçãozinho esteja sedento da palavra do Senhor, que possa receber do Senhor um ensinamento para toda a vida, e que daqui, Senhor, a palavra que irão receber em seus corações, essa palavra venha frutificar no nome de Jesus, e que elas venham com este ensinamento vindo do trono da glória, fazer de suas vidas uma vida de adoração na presença do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, seja com cada uma, Senhor, e cada professor que estará ali, que seja boca de Deus, usados pelo Senhor para ministrar os corações das crianças, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Falei, tá bom? Glória a Jesus. Agora sim. Vou convidar aqui o pastor Reginaldo, que estará ministrando a palavra do Senhor, e que ele seja boca de Deus nesta noite, trazendo uma palavra do céu para os nossos corações. Amém? Glória a Deus. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Aleluia. Vamos orar por ele? Vamos orar. Senhor Deus, mais uma noite nós nos apresentamos a Ti em oração. Deus, te pedindo, Senhor, pela vida do pastor Reginaldo, e que ele seja verdadeiramente instrumento do Senhor nesta noite, seja usado pelo Senhor para trazer uma palavra do trono da glória, porque eu sei, Pai, que primeiro Tu já falaste ao seu coração, e ele há de passar para a igreja, que o Senhor venha dando graça, Deus, e venha usando com misericórdia, com todo o poder, em nome de Jesus, e que ele seja instrumento Teu neste lugar, Pai, para a glória de Deus, e que cada coração que ouvir a palavra do Senhor possa ouvir, meditar e aprender mais de Ti, Pai. Que nós possamos encher os nossos corações com a palavra ministrada aqui. Deus, e eu Te louvo pela vida, Senhor, do Teu servo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Maravilha estarmos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Quero dizer que nosso pastor não está aqui hoje porque ele foi visitar uma igreja, uma gigante. Mas nós estamos aqui e vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio 30, e nós vamos ler o versículo 19 e 20. Glória a Deus.
Quem for encontrando, vamos ficando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Deuteronômio 30, 19 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Amém? Podem sentar. Já foi orado. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o resultado das nossas escolhas. Cada escolha que nós fazemos, ela tem um resultado, ela tem a consequência, boa ou ruim, depende do que nós escolhermos. Certeza é, verdade é, que as nossas vidas, elas necessitam de escolhas. Quando nós somos crianças, os nossos pais, eles escolhem por nós. Quem é pai aqui sabe muito bem, quem é mãe aqui sabe muito bem que às vezes o filho quer algo ou alguma coisa, mas o pai que o ama, a mãe que o ama, sabe que aquilo não é o melhor para o seu filho e por isso não permite. E muitas vezes na nossa vida é assim também, queridos. Deus às vezes não nos concede tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós escolhemos para nós, porque Ele sabe que aquilo ali não é o melhor. Mas como filho terreno, nós crescemos, nós nos tornamos adultos, e então nós temos que fazer as nossas próprias escolhas, horas fáceis, às vezes são escolhas fáceis, como dizer, hoje todos nós tivemos a oportunidade de abrir o armário e escolher uma roupa para vir para a casa do Senhor, e pelo visto escolheram a melhor roupa. Glória a Deus, porque o povo de Deus sempre anda elegante, sempre anda bonito. Dizia assim, conhecia o crente pelas roupas antigamente, né? Às vezes a gente dizia, vem o crente ali e te conhece pelas roupas. Mas eu quero dizer que hoje, na atualidade, nos dias em que nós estamos vivendo, o crente,
a mulher crente, o homem crente, o homem temente a Deus, a mulher temente a Deus, ela continua se vestindo elegante, porque ela se veste com decência, assim como o apóstolo Paulo orientou lá em Tito. Não era antigamente, não, é hoje. É hoje. Nós olhamos aqui a nave da igreja e todas as mulheres, todos os homens estão vestidos decentes, com suas vestimentas decentes. Então, queridos, tem escolhas que são fáceis de nós escolhermos, mas tem outras que não são muito fáceis de escolhermos. Então é por isso que quando nós vamos aqui para o livro de Deuteronômio, no capítulo 29 e 30, Moisés, ele faz uma recapitulação da lei ou da aliança que Deus fez com o seu povo. Moisés, nesses 2 capítulos de Deuteronômio significa a repetição da lei. Então, nesses 2 capítulos, Moisés, ele faz o resumo da lei. Ele mostra que o povo de Deus precisa andar segundo o que mostra as Sagradas Escrituras. E por incrível que pareça, quando eu entrei ali, ao falar com o Carlinhos disse: Pastor Arnaldo, não é que a lei de Deus, a lei dos crentes é boa? Eu disse: a lei dos crentes é maravilhosa, porque ela vem diretamente do trono de Deus para preservar as nossas vidas. Aleluia! Então, por que Moisés ele fez esse resumo da lei, da aliança, nesses 2 capítulos? Sabemos, querido, que quando o povo sai do Egito, o Senhor dá a lei a Moisés no Monte Sinai. Só que quando chega aqui, aquela nação, aquele povo, aqueles homens de guerra que saíram do Egito, não existiam mais, exceto os homens de guerra, não existiam mais, exceto Josué e Caleb. Os outros, todos tinham perecido no deserto, pelo fato de não quererem se submeter à lei de Deus. E a palavra do Senhor nos mostra em Deuteronômio 29 e 29, ele vai dizer para nós: é certo que o nosso Deus, ele tem segredos que não foram revelados. O Senhor tem segredos que só os céus conhecem. Só os céus sabem os segredos de Deus. Então, esses segredos que Deus não revelou para nós, a lei que Ele não revelou para nós, os mandamentos que o Senhor não revelou para a sua igreja, nós não vamos ser cobrados em absolutamente nada por isso. Nós não somos responsabilizados por aquilo que o Senhor ocultou a nós, por aquilo que o Senhor não revelou a nós. Nós não vamos ser cobrados por isso. Mas verdade é que nós, os nossos filhos, as outras gerações que, se porventura existirem, os segredos, a revelação, os mistérios de Deus que estão na sua palavra,
nós vamos ser cobrados por Ele. Nós vamos ser responsabilizados. Por aquilo que o Senhor revelou na sua palavra. Por quê? Porque nós servimos a um Deus fiel e justo. Aleluia. E a sua justiça, nós precisamos ficar cientes que a sua justiça não se dá só no cumprimento das coisas boas para nós. Não. Ele é justo e fiel para cumprir todas as coisas. Ele diz que a sua palavra, ela se cumprirá. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela se cumprirá. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, essas pessoas, eles pereceram no deserto porque achavam que as promessas de Deus iriam simplesmente se cumprir pelo fato de que nosso Deus é um Deus que nos ama, cuida de nós e quer abençoar em muito a sua igreja. Sim, as bênçãos do Senhor se cumprirá nas nossas vidas, mas aquilo que nós rejeitarmos da sua palavra, ela também virá a se cumprir. Então o Senhor nesta noite ele diz: eu coloco, eu exponho, eu apresento diante de vocês a vida e a morte, as bênçãos e as maldições. Mas ele diz: escolham, porém, a vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender o que é escolher a morte. O que é que significa escolher a morte? Escolher a morte significa escolhermos o pecado. Escolher o pecado é escolher. Escolher a morte é escolhermos o pecado. Escolher o pecado é escolher viver eternamente distante do seu Criador. Eternamente. Porque essas pessoas que escolhem o pecado, infelizmente, para Deus, já são pessoas que estão mortas. Porque a palavra do Senhor nos diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Romanos, ele vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o Senhor, ele nos agracia, ele nos presenteia com a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor nos dá
vida eterna em Cristo Jesus. Muitas vezes nós até achamos, nós até pensamos que o pecado da humanidade é a corrupção, é a prostituição. Nós pensamos que o pecado da humanidade é a violência, o roubo, o engano, a traição. Não, queridos, isso é consequência do pecado. O pecado da humanidade é não receber Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o pecado do homem, esse é o pecado da humanidade. Porque eu falo com certeza, eu falo com convicção, se toda a humanidade tivesse Cristo no seu coração, nós não teríamos adultério, nós não teríamos roubo, nós não teríamos violência, nós não teríamos nada disso que o mundo está desfrutando e se acabando dia após dia. Por quê? Porque escolheu o pecado. Então, o pecado da humanidade é não querer, é não receber Cristo em suas vidas. Às vezes, ou todas as vezes, as pessoas escolhem o pecado por conta da conveniência. O pecado, ele sempre oferece uma coisa, mas ele entrega outra. Ele oferece alegria na bebida, mas no final ele entrega tristeza. Ele oferece paz, mas no final ele entrega a violência. Ele oferece vida, mas no final ele entrega a morte. Então, igreja do Senhor Jesus, não se iluda com o pecado, porque ele se apresenta como cordeiro, mas por dentro é lobo devorador. Não se iluda, você que já é servo do Senhor, e você que nos escuta nesta noite, não se iluda com o pecado. Ele vem oferecendo algo, mas te entregando outro. Aquela propaganda que dizia gato por lebre. Esse é o pecado. Nós também podemos dizer que as pessoas escolhem o pecado, mas eles não escolhem. Eles têm domínio, eles têm controle, eles têm poder para escolher o pecado. Mas infelizmente ele não tem controle, ele não tem domínio
sobre as suas consequências. O homem, o cônjuge, ele pode até escolher trair. Ele escolhe. Ele escolhe trair. E a maioria das vezes, ou todas as vezes, a traição se dá por algo pior. Tem uma esposa maravilhosa e ele trai por algo. Tem um esposo maravilhoso e trai por algo pior. A pessoa escolhe o pecado. Mas uma coisa é, ele não escolhe as consequências do pecado. É por isso que nós estamos vendo o mundo galopando de mal a pior. Porque escolhe o vício, escolhe a bebida, escolhe o pecado, mas as consequências e o mundo não tem domínio, o mundo não controla. Deus ele vai tirar o mal de sobre a terra? Vai não, Deus não vai tirar o mal de sobre a terra. Ele disse, foi ele que disse: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e as maldições. Ele não vai tirar. Não adianta orar, não adianta chorumigar. Deus não vai tirar o mal de sobre a terra, mas Ele vai capacitar homens e mulheres que o amam verdadeiramente para vencer o mal e se desviar dele. Louvado seja Deus. Como foi que ele disse com Jó? Quando Satanás vai lá fazer toda aquela encenação, aí Deus diz: tu tem visto lá o meu servo Jó, homem fiel e íntegro, e que se desvia do mal. Aleluia. Ande guiado pelo Espírito Santo de Deus, e os seus pés não vacilarão na lama do pecado, porque o Senhor te conduzirá em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não vai tirar o mal de sobre a terra, mas Ele prepara homens e mulheres, Ele capacita homens e mulheres, Ele fortalece homens e mulheres para sujeitar-vos a Ele, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo vai rugir ao nosso derredor. O inimigo vai continuar rugindo, o inimigo vai continuar apontando, o inimigo vai continuar fazendo ali as suas ciladas, mas eu digo para você nesta noite: não tire os seus olhos da cruz, continue olhando para Cristo, continue confiando no Senhor, continue aguardando no Senhor.
porque aquele que está em Cristo, o inimigo não pode tocar, diz a palavra do Senhor. Não pode, não pode. Foi o Senhor que prometeu, e é Ele que cumpre as suas promessas. Ele capacita homens e mulheres para que não venham se contaminar com o mal. A palavra do Senhor, a obediência à palavra do Senhor é o melhor antídoto para o pecado. Nós, eu e você, não vamos vencer o inimigo porque eu sou pastor, porque você tem 20 anos de crente, porque você é formado na faculdade de teologia tal, porque você é isso, é aquilo. Nós não vamos ter capacidade de vencer o inimigo com as nossas forças, nem pelas nossas estratégias. A única forma que nos faz vencer o inimigo é nós estarmos debaixo da mão do Todo-Poderoso. É Ele que nos livra, é Ele que nos guarda. E para que isso aconteça, nós precisamos andar segundo a sua direção. Queridos, o Senhor nos dá liberdade para nós escolhermos. Ele não obriga a ninguém. Ele não pega você à força e diz: de hoje por diante você é meu. Não. O Senhor, Ele sempre nos atrai com os laços de amor. Ele faz o convite, Ele alerta o perigo, Ele fala para você: não vá por este caminho, não ande segundo o que deseja o seu coração. Não, o Senhor sempre Ele nos orienta a andarmos segundo a sua direção. Muito bem, nós vimos aí o que é o resultado daquele que escolhe a morte, daquele que escolhe pecar, daquele que escolhe a se rebelar contra o Senhor. Agora, podemos caminhar pela outra opção, que é a opção da vida. E o que significa escolher a vida? Escolher a vida significa escolher Cristo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Não existe vida sem Cristo. Não existe. Como eu já falei, a palavra do Senhor nos considerarmos mortos em nossos delitos e pecados. Não existe vida sem Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a
a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Escolher a vida é escolher Cristo Jesus. E quando nós escolhemos Cristo, queridos, nós não escolhemos só por escolher. Existem maravilhas guardadas para nós no tesouro de Deus. Escolher Cristo é escolher uma vida próspera para você e a sua família. Porque no texto que nós lemos, ele diz: escolham a vida para que vocês e os vossos filhos vivam. Escolher a vida é escolher Cristo, e escolher Cristo é escolher uma vida próspera. A palavra do Senhor diz: e o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas louvado seja Deus, que o escritor, o autor, aquele que transcreveu a palavra, ele não coloca ali um ponto final. Ele coloca uma vírgula. E Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu fico analisando essa passagem, e eu tenho certeza que ali Satanás tentou o escritor. Bota um ponto final aí, para que eles percam a esperança, para que eles não tenham mais alegria. Coloca um ponto final, vamos dizer assim: Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas não, queridos, não termina aí, porque a minha vida e a tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Não é o inimigo que determina o nosso fim, não é a doença que determina o nosso fim, não são as consequências deste mundo que determinam a nossa vida. A nossa vida está nas mãos do Senhor, e é Ele que diz o sim ou não para a glória e louvor do seu nome. Aleluia! Glória a Deus. É Ele que diz o sim ou não. Na hora que Ele disser sim, é sim. Aí na hora que Ele disser não, é não. Não tem quem mude a ordem do Todo-Poderoso. Escolher Cristo é escolher uma vida abundante. Aleluia. Nós não podemos achar que escolher Cristo é escolher viver sem problema. Não é isso. Escolher Cristo, a gente escolhe e pode enfrentar muitas batalhas. Paulo, depois que ele se converte ao Evangelho, depois que Paulo tem um encontro com o Senhor ali na estrada de Damasco, a igreja conhece. Depois que ele tem esse encontro com o Senhor, veja o que aconteceu com a vida de Paulo.
Em Jerusalém ele foi espancado e rejeitado. Atos 27, 28. Em Tarsus, esquecido e perseguido. 2 Timóteo 5, 4 e 9, 16. Em Filipe, Paulo foi açoitado e preso. Em Tessalônica, ele foi ali rejeitado. Em Éfeso, enfrentou feras. Em Listra, foi apedrejado. Em Corinto, foi chamado de impostor. Em Cesareia, ele foi acusado. Em Atenas, ele foi chamado de tagarela. Na viagem para Roma, ele enfrenta o naufrágio. Na ilha de Pátimo, ele foi mordido por uma cobra. Mas Paulo disse: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Tudo isso acontece na vida de Paulo após ele confessar o nome do Senhor. Antes, nada disso o acontecia. Então, queridos, não são as circunstâncias, não é o inimigo que determina as nossas vidas, porque as nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Escolha Cristo e tenha a certeza do amanhã. Ele diz: para que vós e os vossos filhos vivam. Só quem tem certeza da vida no amanhã é só a igreja do Senhor. Por quê? Porque Jesus diz assim: ó Marta, deixa eu te dizer, aquele que está em Cristo, mesmo que esteja morto, ele está vivo. Ele está vivo. Queridos, nós aqui estamos passando os dias. Nós aqui somos forasteiros, peregrinos nesta terra, mas nós vamos para a morada celestial, a morada eterna, a morada com Cristo Jesus. E ele diz: lá não há choro, lá não há ranger de dente, lá não há tristeza, porque lá a vida é plena na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia! A vida é plena. Só a igreja do Senhor tem certeza do viver no amanhã. Perguntaram para uma certa cantora, eu tentei lembrar o nome dela, não consegui, mas com o filho dela que faleceu. Aí perguntaram para ela, ou a pessoa chegou e disse, a pessoa toda triste, toda melancólica, e disse: você perdeu o seu filho? Aí ela disse: não perdi o meu filho. Sabe por quê? Quando algo se perde, é porque você não sabe onde a coisa está, não é isso? Mulher que perdeu a dracma dentro de casa, a ovelha perdida. Então, quando se perde algo, é porque não sabe aonde está. E ela disse: não, eu não perdi o meu filho, porque eu sei que ele está nos braços do Pai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, certeza da vida eterna, só quem tem é a igreja do Senhor, a igreja que já escolheu a vida aqui na terra. Ninguém mais.
ninguém mais tem certeza de vida. Eu escolhi e você escolheu Cristo, porque Ele nos escolheu primeiro. Quem chamou o povo, quem convocou o povo para estar presente nessa reunião foi o Senhor. Moisés, convoca o povo, Moisés. Chama o povo, Moisés. Não deixe ninguém de fora, porque eu vou falar a eles. Então, que Deus, Ele tem uma aliança com a sua igreja. E eu tenho certeza, absolutamente certeza, quase com a redundância aqui, porque o Senhor, Ele não quebra essa aliança que Ele fez com sua noiva. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele. É Ele que nos dá a oportunidade de todos os dias nós estarmos nos reconciliando com Ele. O Senhor, todos os dias, Ele nos dá a oportunidade de nós escolhermos Cristo Jesus, porque é através de Cristo Jesus que nós temos a reconciliação com o Pai. Então, todos os dias, o Senhor nos proporciona a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Escolher a vida é escolher andar na presença do Senhor. E o que significa andar na presença do Senhor? Andar na presença do Senhor é andar conforme a sua vontade e o seu querer, que Ele estabeleceu para nós. Sabe como é que Ele nos orienta? Ele diz assim: escolha uma vida. Essa foi a orientação do Senhor. Eu oriento vocês a escolherem a vida. Porém, todavia, vocês não podem dizer que escolheram a vida e andam de qualquer jeito. Não. Nós que escolhemos a vida, você que ainda não escolheu a vida que é Cristo Jesus, nós temos um padrão estabelecido pelo Senhor. Não é pelo pastor da igreja, não, queridos. É pelo Senhor. E Ele diz: vocês que escolheram a vida, façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor. Aleluia. Tem um padrão da caminhada, tem um padrão estabelecido pelo Senhor para quem já escolheu a vida. E o padrão é esse: amando a Deus. E como é que eu sei que eu amo a Deus? A palavra do Senhor nos orienta que se eu amo verdadeiramente ao Senhor, eu amo o próximo. Se eu tenho uma relação com Deus no vertical, eu tenho também
um relacionamento no horizontal com o meu próximo. Então ele estabelece, ele diz: olha, para que vocês que escolheram a vida, então vocês vão demonstrar através dessas características. A primeira dela é amando ao Senhor. Amando ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer forma, acima de todas as coisas. Esse é o padrão do Senhor para nós. Aí você pode até dizer: é difícil. Mas o que a palavra do Senhor me diz e diz para você? Ele diz no versículo 30, capítulo 30, versículo 11, ele diz: este mandamento que hoje lhe dou não é difícil demais para vocês, não está fora do seu alcance, não está guardado no céu, tão longe que vocês não tenham como pegar, nem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui baixo, para que possamos ouvir. Ele diz: para que possamos ouvir e obedecer. Quem subirá ao céu a fim de trazê-lo até nós aqui embaixo, para que possamos ouvir e obedecer? Não está guardado além do mar, tão distante que vocês tenham de perguntar: quem atravessará o mar a fim de trazê-lo até nós, para que possamos ouvir e obedecer? Não, queridos, esse mandamento do Senhor, ele está aqui. Quem tem Bíblia tem um mandamento na mão. Quem tem Bíblia tem um mandamento na mão. Quem tem Bíblia tem um mandamento bem próximo de você. Mas eu quero dizer em nome de Jesus: não carregue só na mão, coloque-o no seu coração, assim como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Não está pertinho de nós. E ele diz: não é difícil. Não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Você e eu, nós, humanos, limitados, falíveis, nós não temos capacidade nem de compreender, nem de compreender. Conversando com uma certa pessoa, e essa pessoa formada, e ela disse que comprou uma Bíblia, começou a ler, mas ela disse: eu não entendi nada, porque não dá para entender, porque a revelação é espiritual, e sem o Espírito Santo nas nossas vidas, nós não temos a revelação da palavra. Nós podemos até interpretar o texto, lógico. Aqui nós temos advogado, nós temos enfermeiro, nós temos várias pessoas aqui, né, que facilmente interpreta a leitura, mas a revelação, a iluminação só vem através do Espírito Santo de Deus.
não conseguimos a revelação da palavra em uma sala acadêmica. A revelação da palavra nós conseguimos com o joelho no chão e pedindo a misericórdia do Senhor. Senhor, fala comigo, revela-te a mim. Senhor, conduz a minha vida, conduz a minha família. Senhor, nos dá livramento. Senhor, não deixa eu ser levado por vento de doutrina. Senhor, sustenta-me com a tua destra fiel, é se humilhando na presença do Senhor, porque Ele diz: aquele que se humilha na minha presença, ele será exaltado. Louvado seja Deus. É se rendendo na presença do Senhor. Lógico, nós aprendemos muito em uma faculdade, sem dúvida, mas eu estou falando da revelação da palavra. Estou falando de conhecermos a revelação da palavra, não é conhecermos a letra. Então, escolher a vida é escolher Cristo e andar na sua presença, amando o Senhor, obedecendo a sua palavra e apegando-se fielmente a Ele. O Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. O salmista ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou. Olha aí, Deus se inclinando para o homem, Deus emprestando seus ouvidos ao homem, um Deus que está acima de todas as coisas. Mas sabe por que Ele faz isso? Porque a sua palavra diz: coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeitará. E o salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele ouviu o meu clamor. O Senhor é um Deus que ainda te escuta. Ainda. Mas deixa eu te dizer, sempre te escutará, se a tua vida estiver apegado a Ele fielmente. Sempre Ele te escutará. Ele nunca rejeitará o clamor do necessitado. Porque eu devo andar na presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz: por que eu devo andar na presença do Senhor? Porque Ele é vida. Aleluia. Aquele que anda na presença do Senhor, ele anda com a vida, porque ele anda com o próprio Cristo Jesus. Qual será a recompensa
de nós escolhermos andar na presença do Senhor, qual será a recompensa? A recompensa está aqui. Ele diz: façam isso, amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Queridos, tem uma recompensa para nós. E o apóstolo Paulo ele diz: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. Essa vida longa significa vida na terra e no céu. Sabe por quê? Porque Ele chama os céus e a terra para testemunhar da minha e da tua escolha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que escolhe a vida, Ele escolheu Cristo Jesus. Quero dizer para você nesta noite: escolha Cristo, escolha a vida. Hoje o Senhor coloca diante de você duas opções. Duas opções de escolha. O Senhor ele é justo. Ele não, como eu já disse, a escolha não é obrigada. Ele é justo. Ele nos dá o direito de escolher. Nós não somos marionete nas mãos do Senhor. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Todo-Poderoso. Ele hoje coloca diante de você duas opções: a opção da vida e da morte, da bênção e da maldição. Mas Ele diz: escolha a vida. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, nesse momento. Se tem alguém do nosso meio que ainda não escolheu a vida, que ainda não escolheu Jesus, hoje o Senhor te concede a oportunidade de você estar escolhendo. E Ele te orienta. Ele não te obriga, não, mas Ele te orienta. Ele, como um pai amoroso, como um pai bondoso que é, Ele orienta: escolham a vida. Se há alguém aqui que ainda não confessou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, hoje o Senhor te convida: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Não existe uma pessoa no mundo que ande sem Jesus e Ele vem dizer que não ande sobrecarregado. Quem anda sem Cristo, ele anda com o jugo do pecado sobre ele, Deus. Então esta noite o Senhor te convida: quebra o jugo do pecado. O Espírito Santo ordena: quebra as amarras, quebra as correntes,
quebra os grilhões que te aprisionam e vem escolher a vida, em nome de Jesus. Quando nós estivermos louvando, se tem alguém do nosso meio que ainda não confessou Jesus, ainda não escolheu a vida, hoje é dia, hoje é a oportunidade. Amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode não ter mais essa oportunidade que o Senhor nos concede hoje. Vamos adorar o Senhor. E se tem alguém do nosso meio, não saia daqui sem vida, saia daqui com vida, que é Cristo Jesus. Momento do apelo, é um momento sério, é um momento que precisa interceder, é um momento que a igreja precisa clamar, é um momento em que a igreja precisa se ligar mais com os céus, para que vidas sejam libertas. Então eu convido a igreja, interceda em nome de Jesus. Me chama todo dia de pecado.
pedimos e clamamos aos céus, nos sustenta com a tua destra fiel, Senhor, para que nós não venhamos cair numa nação do pecado, porque de lá o Senhor já nos resgatou. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, em nome de Jesus, só a tua graça, só as tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Pai, em nome de Jesus, alegra a tua igreja, anima o teu povo, sustenta-nos, ó Pai, ó Senhor amado, porque nós temos certeza de que um dia nós seremos livres da influência e da presença do pecado, mas enquanto nós estivermos aqui, Senhor, nós estamos sujeitos a deslizar, mas é pela tua graça e misericórdia, seja conosco, ó Deus, e não nos deixa vacilar o nosso pé, mas nos mantém firme na caminhada rumo à Canaã celestial. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é assim, ó Pai, que nós a te oramos e te agradecemos, no nome bendito de Jesus, Ele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por sua vida, por você estar aqui, por você já ter escolhido a vida. Glória a Deus. Que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem uma aviso. Amém. A nossa igreja, ela estará realizando um coral de Natal e já está sendo feita a seleção das pessoas que irão participar desse coral, certo? No próximo sábado, às 15h30, quem desejar participar conosco do coral, que possa estar presente, que nós estaremos dando início já aos nossos ensaios, tá bom? Próximo sábado, às 15h30, aquele que desejar participar do coral, venha, participe conosco, amém? Glória a Deus. Queremos agradecer os nossos visitantes, sejam bem-vindos, e o Senhor continue sustentando, conduzindo e dando vitória a cada um de nós, amém? Levante suas mãos ao alto, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça soberana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações repousem sobre o povo de Deus, hoje e sempre. E a igreja diz: amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus.